Oi, gente, tô aqui para mais uma tiragem. Essa semana eu postei no meu store qual o tipo de tiragem que vocês gostariam de ver. E a tiragem que foi mais votada foi a cura das emoções. Então, vou fazer essa tiragem aqui para vocês. Vamos ver o que essa leitura vai trazer hoje, tá bom? Vou tirar algumas cartas aqui, daí a gente vai definindo as perguntas que vão ser feitas ao tarô, tá? Então, vai ser curando a cura, as emoções que precisam ser curadas, aquelas emoções que acabam causando dores físicas, doenças, né? Que estão ligadas ao emocional. A gente vai tirar, então, uma carta que vai descrever a doença, né? As dores físicas da pessoa, as emoções que estão ligadas a essa doença, tá? Que estão causando essa dor, o que precisa ser curado e o que eu posso fazer para. Vou baixar mais um pouco aqui. E o que eu preciso fazer, então, para curar essa questão, tá? Então, eu tenho aqui uma carta que vai descrever a doença e as dores físicas que a pessoa sente, a emoção que está ligada causando isso, o que precisa ser curado, né? Que situação, né? Será que o tarô pode trazer alguma situação? E como eu posso curar essa questão, tá? Vou tirar mais cartas aqui com os arcanos menores para ajudar a gente interpretar essa questão, tá? Então, vamos lá. Carta que descreve a minha doença e minhas dores físicas. Uau. Bom, então nós temos a carta da torre e um 10 de copas. O que essas cartas elas estão dizendo, né? Elas podem nos remeter. Aqui a gente tem uma carta totalmente, vamos ver mais pelo lado negativo, porque a gente tá vendo uma destruição aqui, pessoas caindo da torre, né? Algo externo tá acontecendo e uma carta de celebração aqui, de vida familiar, de realização, né? As pessoas felizes que atingiram um objetivo. O que acontece? A carta da torre é uma carta de destruição, é algo que a gente não tem controle, que vem de fora, né? Como esse raio que tá caindo aqui na torre. Então é algo que a vida traz, que pode acontecer, que você não tá esperando, é algo inesperado que tá vindo de fora. Essas pessoas estão sendo arremessadas da torre. Então aqui fala muito de quebra, de destruição. Então, mas é uma pessoa que tá caindo de uma torre, então ela vai se quebrar. Muitas vezes você se sentir destruído. E aqui eu vejo muito relacionamento, apesar de ser ela é uma carta positiva, mas como que essa tiragem a gente tá fazendo pela questão de curar as emoções, então pode dizer que você pode ter sofrido uma decepção muito grande, tá? Nos relacionamentos e de uma forma que você se sente destruída. Isso afetou totalmente você pelo lado emocional, de se sentir totalmente destruída, como se algo tivesse vindo ao chão, que você tivesse caído, se destruído, tá? E com relação a essa parte da decepção nos relacionamentos, sabe? Aquela coisa que você esperava que ia ser tudo lindo, maravilhoso e não foi. Você se sentiu como essa carta aqui, caindo da torre, literalmente, tá? Quais são as emoções que você tem em relação a, a isso, né? A essas dores que você sente. A carta da Imperatriz, ela fala muito da criatividade, gerar novas ideias, né? Uma pessoa muito frutífera, aqui a gente pode ver pela carta. Aqui ela tá. Aqui não aparece tanto, mas nas outras cartas de tarô, ela tá gestando uma criança, então a gestação pode indicar, sim, ela é muita carta ligada à parte da maternidade,
é aquela figura da mãe, né, protetora. Ela pode estar indicando, sim, esse lado materno. E a questão da criatividade, de frutificar. Então, aqui nós podemos ter dois problemas com relação, são emoções ligadas à figura materna, tá? Que pode estar ligado à figura materna. E muito a questão de você não se ver como essa imperatriz, sabe? Disso que aconteceu, dessa destruição, você não se vê uma pessoa mais frutífera, sabe? Que possa dar frutos, frutificar, gestar algo bom. Não se vê como uma imperatriz, a beleza que tem em si, por conta das decepções em relacionamentos, tá? Então você não consegue mais se enxergar dessa maneira. Imperatriz é uma pessoa realmente uma carta muito do feminino, né? Então talvez você não consiga ver a beleza que há em você mais por conta dessa questão aqui de ter se sentido que você foi destruída. E a questão muito do relacionamento familiar aqui, né? Porque aqui a gente vê uma família feliz aqui, então, e uma carta da torre de algo que foi destruído. Então, você não conseguir mais a autoestima, a autoconfiança, tá? E junto com a imperatriz, nós temos o 6 de paus. O 6 de paus é muito isso, a questão de você, do seu lado espiritual, nosso fogo interno, talvez essa chama dentro de você tenha se apagado por conta disso, tá? De você ter minado a sua autoestima, a sua autoconfiança. Aqui a gente vê um cavaleiro que está se movimentando, que está triunfando, e talvez você não veja mais você dessa maneira, tá? Então, aqui eu vejo que por você não ter mais essa autoconfiança, essa autoestima, você não se vê mais capaz de conseguir triunfar, de conquistar uma vitória, conquistar aquilo que você deseja, tá? Então, aqui é muita questão da autoestima, da autoconfiança que tá ligada, tá? Vamos ver as próximas cartas. Interessante. Como eu posso curar essa aqui, né? Como que o que precisa ser curado. Aqui, a carta dos enamorados fala muito da questão do relacionamento amoroso, tá? Que fala de fazer escolhas pelo coração. Então, realmente, aqui como você foi muito machucado, né? Você sentiu que seu chão desabou, que tudo que você tinha veio abaixo. Você perdeu a autoconfiança, sua autoestima, você não vê mais capaz de triunfar, principalmente em relacionamento familiar ou amoroso, aqui mesmo. E aqui tá falando que é exatamente isso, que você precisa voltar a confiar em si mesma, levantar a sua autoestima e confiar que você pode seguir um caminho, sim, com uma parceria, tá? E, no entanto, que a gente vê esse valete de copas, né, como que estivesse ofertando uma taça, né? Você entender que as pessoas ainda podem oferecer coisas boas, que isso foi só uma situação que ocorreu na sua vida, tá? E que nem por isso todas as que vierem posteriormente vão ser iguais. Então, o caminho para você realmente conseguir essa cura é realmente conseguir se entregar num relacionamento novamente, tá? Aceitar aquilo que o outro tem para oferecer. Não consigo confiar, então aí é uma questão que você precisa trabalhar em si, seja sozinha ou buscando ajuda em terapias, de autoconhecimento, para você se libertar realmente dessas emoções, dessas feridas emocionais que foram causadas por conta de relacionamentos, que você se sentiu totalmente decepcionada e isso minou a sua autoestima, a sua autoconfiança, tá? Para você poder voltar a confiar nas pessoas e assim poder dar início a um novo relacionamento, tá? Aqui, as cartas que vieram muito de relacionamento, mas pro lado amoroso, pro relacionamento familiar.
Mas você também pode aplicar isso dentro da sua vida profissional, dentro da sua vida financeira, que você, por exemplo, você teve uma decepção no seu âmbito profissional, alguém te passou a perna, alguém fez você perder o emprego, situações desse tipo que você sentiu que realmente desabou, você não esperava por aquilo. Então, com isso, você ficou parado nessa questão, realmente perdeu autoconfiança, autoestima, até mesmo para encontrar um trabalho, você não se vê mais capaz de realizar algo bom profissionalmente, porque tem medo de confiar novamente nas pessoas e se decepcionar, tá? O que você pode dar início é essa cura, né? Então aqui você precisa, o que você precisa curar, realmente a parte dos relacionamentos e o medo de se relacionar com as pessoas novamente. E como que eu posso, qual caminho para você curar? Bom, a carta do imperador e a carta do quatro de ouros, o que está querendo dizer isso? Como que você pode realmente se curar dessa situação que você pode fazer? Primeiro, a carta do imperador, ela fala de ordem e de estrutura. Você buscar alguém realmente que possa te dar esse direcionamento, tá? Ou você mesmo assumir isso para você que você precisa fazer, assumir isso para você que você precisa se curar dessas emoções, se você já já tem ferramentas de autoconhecimento que você consegue trabalhar em si mesmo, ótimo. Qualquer técnica é válida. Mas se você não consegue fazer isso sozinha, que você procure um mentor para que possa te auxiliar nessa questão de você realmente se libertar e se curar dessas emoções que ainda estão prejudicando você nos relacionamentos, seja relacionamento familiar, amoroso. Então, a carta do imperador fala muito disso, de você buscar uma ajuda, uma pessoa que tenha essa estrutura para te dar esse suporte em relação a isso, tá? Em questão de você realmente se curar dessas questões que ainda estão te aprisionando, tá? Que ainda te magoam, que te machuca, que tá acabando com a sua autoestima, com a sua autoconfiança, tá? E o quatro de ouros, ele mostra uma pessoa que é agarrada às moedas, é uma pessoa, então, a questão realmente de você estar agarrado a isso que te machucou muito e tá impedindo, que você precisa soltar, deixar ir essa situação. Mas para você deixar ir, você precisa dar vazão e tratar dessas emoções que ainda estão acabando com a sua autoconfiança e autoestima. Deixa eu tirar mais algumas cartas aqui para completar essa leitura. Bom, vamos lá. Realmente aqui é uma questão muito mais ligado ao relacionamento amoroso, né? Bom, aqui só para complementar a leitura, a questão assim está muito ligada à figura masculina. Toda essa decepção que a pessoa se sentiu jogada ao chão, tá? Uma figura masculina e que fez a pessoa perder confiança, tudo, ela se sentiu traída. E veio a carta do cachorro que fala da questão de ser fiel, tá? E aqui, na questão do de como você pode se curar, realmente, né? Que eu falei, se você não conseguir se desprender dessas emoções, a questão de ter tido seu chão desmoronado, né? Que foi que você sentiu, perdeu o chão.
se abrir para um novo relacionamento, de buscar uma ajuda, aqui é uma carta que tá falando muito de você aceitar o que um próximo relacionamento tá te oferecendo, tá? De você se abrir para essa nova possibilidade. Tá ligado muito a isso, tá? Mas lógico, né, que se quando que tá difícil de superar, talvez seja realmente a hora de buscar ajuda profissional, tá? Deixa eu tirar aqui uma carta conselho. É isso mesmo, gente. Ó, vamos ver, é que ela tá em inglês, são anjos dos cristais, tá? Aqui tá falando de limpar a negatividade. Libere a negatividade dentro de você e à sua volta. Então, realmente, essa decepção deixou marcas profundas nessa pessoa, que ela se sente totalmente destabilizada ainda, sem chão, minou a autoestima, a confiança, ela se vê incapaz de conquistar algo novo. As cartas que saíram vieram muito em relação a relacionamento amoroso, mas se você quiser adaptar para a parte profissional, de você também ter se sentido desiludido, decepcionado dentro da sua vida profissional, pode adaptar isso, tá? E tá vindo muito em relação à decepção, em relação a uma figura masculina, tá? Todas as cartas aqui, a maioria são todas figuras masculinas que vieram. E com isso, voltar a confiar, acreditar num novo relacionamento é muito difícil para essa pessoa, tá? Então, realmente, continuar buscando ajuda para poder se libertar dessas emoções, tá? Para que algo novo possa acontecer na vida da pessoa, né? Aqui saiu até uma carta de um homem já oferecendo uma taça, que é a mesma taça que aparece no tarô da carta de copas, né? Então tá falando muito de sentimento e emoção, que algo novo, bom, pode ser oferecido, pode acontecer, mas para isso a pessoa precisa ela se curar das emoções negativas que ainda estão atrapalhando a vida dessa pessoa, tá? Espero que essa tiragem tenha ajudado de alguma forma. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais.